Olá a todos aqui do canal, trazendo aqui mais uma aula para vocês. Dessa vez eu vou falar sobre inequações, tá? Primeiro eu queria só fazer uma observação a respeito da diferença de uma inequação para uma equação, tá? Uma equação do primeiro grau, ela vai ser uma igualdade, onde a gente vai ter um valor desconhecido, né? Que a gente chama de incógnita. Já a inequação, que ela pode ser também do primeiro ou do segundo grau, ela vai ser uma desigualdade, tá? Então, diferentemente da equação, na inequação, a gente não está buscando apenas um resultado que satisfaça essa desigualdade. A gente quer um intervalo de valores que satisfazem essa desigualdade. Então, veja, quando a gente resolve essa equação aqui do primeiro grau, a gente percebe claramente que para essa equação ser considerada verdadeira, o valor de x tem que ser 2, né? Porque 2 mais 3 dá 5. Já que na inequação, observe que quando a gente fizer aqui a resolução, ó, o 3 passa negativo, nós vamos ter 5 menos 3. Observe que x vai ser igual, não, né? Vai ser maior que 2. Ou seja, para que essa desigualdade ela seja verdadeira, x tem que ser maior. Significa que a resposta aqui vai ser todos os valores que forem maiores que 2, tá? E aí você pode pensar, ó, se a gente substituir o x aqui por 3, por exemplo, ó, 3 mais 3, que dá 6, é maior que 5. Então, qualquer número maior que 2 torna essa sentença verdadeira. E aí, normalmente, a gente escreve, representa esse intervalo em 1 aqui, né? Nesse caso, vai ser um intervalo em 1 aberto, onde aqui nós vamos ter o 2. Então, qualquer valor que tiver que for maior que o 2, fará parte da solução dessa inequação. E aí a gente escreve assim a solução. X pertence aos reais, tal que x é maior que 2, tá? E já na equação, a gente escreve solução 2, que é a única resposta para tornar essa equação verdadeira. Quando a gente está trabalhando com inequação, a gente está trabalhando diretamente com os sinais de desigualdade, que são maior que, menor que, maior ou igual que, ou menor ou igual que. Esses sinaizinhos aqui, eles representam intervalos. Quando a gente estiver falando de maior que e menor que, nós estamos falando de intervalos abertos. Ou seja, o extremo do intervalo, o número que a gente está falando que inicia o intervalo, ele não está contido dentro do intervalo. E quando a gente fala dos sinais maior ou igual, menor ou igual, a gente diz que esses intervalos eles são fechados. Por quê? Porque o número do extremo ele está incluído dentro do intervalo, certo? Então vamos resolver aqui algumas questões para praticar a resolução de inequação. Observe que na equação o processo de resolução é muito similar ao de uma equação, tá? Fazendo aqui essa letra A, observe que eu vou deixar letras de um lado, né? Tudo que tem variável e números para o outro. Então eu vou ter aqui 2x. Esse x aqui tá positivo, passa para cá negativo. Do lado de lá a gente fica com 3. E o 1 que está aqui positivo passa negativo. 2x menos x, sobra 1x, que é maior. 3 menos 1, 2. Então a solução dessa inequação será x pertence aos reais, tal que x é maior que 2, tá? Por que a gente coloca x pertence aos reais? Porque todos os números reais maiores que 2 estão incluídos aqui. Ou seja, então, o número 2,1, 2,3, 2,4, 7 meios, todo número que seja real, ele está incluído dentro do intervalo. Resolvendo aqui o próximo exemplo, ó, eu vou colocar letras para um lado, números para o outro, né? Então, nós teremos x, o 3x está positivo, passa negativo, aí menor ou igual. O menos 5 já está do outro lado, permanece. O 7 está positivo, passa para lá, negativo. Então, x aqui menos 2x, menos 3x, a gente vai encontrar menos 2x, tá? Menor ou igual. Menos 5, deixa eu ajeitar isso aqui.
Menos 5 com menos 7 vai dar menos 12. Observe que o nosso x aqui, ó, ele está negativo. Então, a gente faz o quê? Multiplica toda a nossa inequação por menos 1. Só que aí aqui tem um detalhe, tá? Numa inequação, quando a gente multiplica ela por menos 1, a gente inverte o sinal da desigualdade. Então, ficaria, ó, 2x ficou positivo. O sinal da desigualdade é invertido. E o 12 fica positivo. Certo? Então, agora para finalizar, o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, nós vamos ter 12 dividido por 2. Logo, x tem que ser maior ou igual a 6, tá? Então, a solução, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 6. E aí a gente encontra a nossa solução, tá? Agora, o que é que são inequações simultâneas? Inequação simultânea vão ser inequações onde a gente vai ter mais de um sinal de desigualdade nelas, tá? E aí, na hora de resolver elas, a gente divide ela em duas etapas. Então, eu vou fazer aqui, ó, de vermelho, a gente divide aqui essa primeira inequação, que eu vou chamar de número 1. E aqui em cima, ó, eu vou dividir essas outras duas inequações, que eu vou chamar de 2. Então, vou resolver primeiro aqui a número 1. A número 1 vai ficar assim, ó, x mais 1 menor que 5x mais 2. Resolvendo essa primeira inequação, ó, nós vamos ter, ó, x, o 5x está positivo, eu trago ele para cá, ele vem negativo. Do lado de lá eu já tenho um 2, passo 1 para lá, passa negativo. X menos 5x vai dar menos 4x, menor que 2 menos 1, 1. Como a inequação, o valor do x aqui está negativo, a gente multiplica ela por menos 1. Multiplicando tudo isso por menos 1, vai ficar 4x. E novamente, ó, troco o sinal da desigualdade, igual a menos 1. Então, x vai ser maior. O 4 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, x é maior que 1/4. Certo? Aí agora, ó, quando a gente for resolver agora aqui a nossa inequaçãozinha 2, vou fazer aqui de azul. Nós vamos ter, ó, vai ficar 5x mais 2 menor ou igual 3x mais 4. Então, vai ficar aqui, nós vamos ter 5x, esse 3x passa aqui para o primeiro membro, ele vem negativo, então fica menos 3x menor ou igual a 4. O 2 está positivo, passa para lá negativo. 5x menos 3x, 2x menor ou igual 4 menos 2, 2. Então, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, fica 2 dividido por 2. Então, x é menor ou igual a 1. Então, achei o meu segundo intervalo. Aí, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Como nós achamos dois intervalos, a gente precisa encontrar uma solução que seja comum para as duas inequações, tá? De modo que satisfaça toda essa inequação simultânea. Então, o que é que a gente faz aqui, ó? A gente vai colocar, fazer um joguinho de sinais aqui com os intervalos, tá? Então, eu vou ter aqui o primeiro intervalo, ó, colocar ele aqui. Aqui é o nosso intervalo 1, que ele diz que o x é maior que menos 1/4. Então, eu vou fazer aqui uma bolinha. Deixa eu diminuir aqui a borracha. Então, eu vou colocar aqui assim. Intervalo aberto, né? Porque o sinal da desigualdade é maior que. Aqui nós vamos ter, ó, menos 1/4. Como x é maior do que esse valor, ó, os números que são maiores que esse valor vão estar aqui para frente, ó.
Agora a gente vai montar o nosso segundo intervalo. Vou montar aqui o meu segundo intervalo. Esse aqui vai ser o intervalo fechado. O número 1 ele vai estar mais aqui para frente. E o x é menor ou igual a esse valor. Então, os valores que a gente vai se interessar são esses aqui. Observe que agora a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que calcular um intervalo que seja comum aos dois, certo? Quando a gente fala de uma coisa comum a outra, a gente se refere a uma operação que a gente estudou lá em conjuntos, tá? Que é a operação interseção. Então aqui eu vou calcular a interseção desses dois intervalos, que é o que pertence aos dois ao mesmo tempo, tá? Então vou descer aqui, ó. Desci aqui. Esse intervalinho é o menos 1/4. Esse ponto, na verdade. E esse aqui é o nosso ponto 1. Se a gente observar, ó, esse pedacinho aqui só pertence a esse primeiro intervalo, ó, não pertence a esse outro. Da mesma forma que esse intervalo pertence à segunda inequação, mas não pertence a essa. O único pedacinho que pertence aos dois ao mesmo tempo é essa parte do meio. Então, ele quem vai ser o nosso intervalo que estamos procurando. Certo? Então, aí, nós escreveríamos aqui a solução. Solução x pertence aos reais, tá ok? O valor de x ele é menor ou igual a 1. E ele é maior que menos 1/4. Deixa eu ajeitar esse aqui, ó. Ele vai ser maior. Então, ele vai estar dentro desse intervalinho aqui, tá? Valor de x. Então, vamos aqui para o próximo exercício. Deixa eu fechar aqui, pronto. Mesmo procedimento, tá, gente? A gente vai dividir ela aqui, ó, em duas inequações. Aqui vai ser a nossa primeira. E esse pedacinho que vai daqui até aqui vai ser a nossa segunda. Fazendo aqui a nossa primeira aqui nesse lado, fazer de vermelho, nós vamos ter, ó, menos 4x, menos 1, menor ou igual a menos 2x mais 1. Resolvendo aqui, ó, nós vamos ter menos 4x, o menos 2x está negativo, passa positivo, menor ou igual. Do lado lá eu tenho 1, esse menos 1 está negativo, passa para lá positivo, então fica 1 mais 1. Menos 4x mais 2 dá menos 2x, que é menor ou igual a 1 mais 1, 2. Novamente, ó, o 2 está negativo, esse valor aqui está negativo, então a gente tem que multiplicar tudo por menos 1. Então, nós vamos ficar com 2x, troca o sinal da desigualdade, igual a menos 2. Ou maior ou igual a menos 2, né? Então, o x vai ser igual, maior ou igual, né? Eu só quero falar igual. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é maior ou igual a menos 1. Achei o meu primeiro. Agora, vamos fazer a nossa segunda inequação. Nós vamos ter, ó, menos 2x mais 1 menor ou igual a 3x mais 2. Resolvendo aqui, ó, nós vamos ter menos 2x. O 3x está positivo, vem negativo. O 2 está lá do outro lado, está positivo. O 1 passa negativo. Menos 2x com menos 3x vai dar menos 5x. Menor ou igual a 1. Aí, novamente, tá? Ó, como o valor do x está negativo, a gente multiplica por menos 1. Então, vai ficar 5x, troca o sinal da desigualdade, maior que menos 1, tá? Sempre você troca todos os sinais dos números e o da desigualdade. Então, x, ó, vai ser maior ou igual a menos 1/5. Então, agora a gente vai montar o nosso intervalinho aqui, tá? Do jeito que a gente fez aqui no anterior.
Então aqui eu vou montar o meu primeiro intervalo. Meu primeiro intervalo, ó. X é maior ou igual a menos 1, tá? Então, se a gente for analisar aqui na reta numérica, menos 1/5 é a mesma coisa que menos 0,2. Então, ele é maior do que esse outro número. Então, vou colocar ele aqui, ó. Que é o menos 1. E vai interessar pra gente tudo que tá aqui. Agora, fazendo o nosso intervalinho 2, ó. Fazendo o nosso intervalinho 2, o x é maior ou igual a menos 1/5. Como eu falei, ó, menos 1/5 é a mesma coisa que menos 0,2, tá? Então, ele vai estar aqui antes do menos 1, ou seja, depois de menos 1 aqui no caso. Então, ele vai estar por aqui, ó, menos 1/5. E vai interessar pra gente, ó, esses valores aqui, ó. Como fizemos anteriormente, ó, a gente vai querer achar uma resposta que seja comum aos dois. Deixa eu ajeitar aqui. Nós vamos encontrar uma resposta que seja comum aos dois. Então, a gente vai querer a interseção entre os dois. A interseção de 1 com a inequação 2. O pedacinho que eles dois têm em comum, ó, é esse pedacinho aqui, ó. Tá? Que é do menos 1/5 em diante, ó. Esse é o pedacinho que eles têm em comum, ó. Vou descer aqui o outro valor só para... Observe que eles dois vão ter esses pedacinhos em comum. Então, a solução será x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 1/5. Certo? Sempre que o intervalo é fechado, a gente bota a bolinha pintada, né? Intervalo aberto, a gente coloca a bolinha sem ser pintada. Agora vamos fazer aqui a inequação produto. A inequação produto é uma inequação que ela vai vir nesse formato, tá? De uma expressão, de um produto entre duas expressões. Então, para resolver ela é similar ao que a gente fez anteriormente. Eu vou chamar essa aqui de 1 e a outra eu vou chamar de 2, tá? A princípio, a gente não vamos ignorar essa questão do sinal da desigualdade, certo? A gente vai resolver como se fosse uma equação do primeiro grau mesmo. Então, resolvendo isso aqui, ó, o 15 está positivo, passa para lá negativo. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, a gente conclui que x é igual a menos 5, tá? Se a gente for analisar isso aqui como uma função, deixa eu descer aqui um pouquinho essa. Se a gente for analisar isso aqui como uma função, nós teríamos isso aqui, ó, que seria o eixo x, né? Essa função, ela seria, ó, crescente, porque o a é positivo, então ela ficaria mais ou menos assim. Deixa eu fazer assim para ficar... Deixa eu fazer aqui assim, ó. O gráfico dela seria uma reta mais ou menos assim, né? Esse pontinho aqui seria o nosso menos 5, que é onde ela toca o eixo x. E aí a gente iria analisar o que, ó? Essa parte de cima da função, ela é o quê? Se ela está acima do eixo x, ela é positiva. E essa parte que está para baixo da função, ela é o quê? Negativa. Então, aqui para cima da função, nós teríamos valores positivos, certo? E aqui para baixo da nossa função, do eixo x no caso, nós teríamos valores negativos, tá? Agora vamos fazer o mesmo procedimento aqui para a segunda, ó.
18 menos 2x igual a 0. Então, menos 2x igual 18 está positivo, passa negativo. O menos 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo, então ficaria... Lembrando que eu estou transformando em equação normal, tá? Por isso que eu não estou multiplicando aqui por menos 1, estou fazendo assim mais direto. Menos com menos dá mais, e 18 dividido por 2 dá 9. Então, a gente teria aqui, ó, uma equaçãozinha também no mesmo formato, só que teríamos uma diferença, certo? Essa inequação, essa expressão aqui, ó, essa função, ela é decrescente. Decrescente. Então, o gráfico dela, ó, ficaria algo mais ou menos assim, tá? Aqui seria o ponto onde ela toca o eixo X, no ponto 9. Acima do eixo X, nós temos valores o quê, ó? Positivos. Então, ela seria positiva para esse lado aqui, ó. E onde é que ela seria negativa? Ó? Aqui para baixo. Então, aqui para baixo, ela seria, ó, negativa. Certo? Feito isso, a gente vai montar uma tabelinha aqui de sinais, tá? Então, vou colocar aqui a primeira. Nossa primeira, ó. Aí você vai olhar para a nossa função aqui, ó. O nosso sinal da desigualdade, ó. Isso aqui é um intervalo fechado, certo? Fechado. E como ele quer que seja maior que 0, a gente vai estar interessado em valores que sejam positivos, certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, vamos supor que aqui é o menos 5. A gente percebe, ó, que a frente do menos 5 é positivo, certo? Para valores maiores que 5, ó, ela vai ser positiva. E para valores menores que 5, ela vai ser o quê, ó? Negativa. Aí a gente vai fazer o mesmo procedimento aqui para a segunda. Ele toca aqui, nós temos aqui o ponto 9. E aí nós vamos perceber que valores menores que 9, a nossa expressão ela fica positiva. E valores maiores que 9, a nossa expressão ela fica negativa. Como eu estou multiplicando, ó, essas duas expressões, né? É uma inequação produto, ou seja, a multiplicação dessas duas expressões, a gente vai analisar como é que ficaria o sinal dessas expressões se a gente efetuasse a multiplicação. Então, eu vou descer para cá o nosso menos 5 e vou descer para cá o 9. Se eu multiplico, ó, uma coisa negativa com uma positiva, eu vou encontrar um resultado positivo. Se eu multiplico uma coisa positiva com outra positiva, perdão, né? Ó, se eu multiplico uma coisa com os sinais contrários, tá, gente? Ó, menos com mais, isso aqui vai dar o quê, ó? Menos, né? Deu onda, Eduardo, que vai dar mais. Vai dar menos. Se eu multiplico duas coisas que têm mesmo sinal, ó, como é o caso aqui, mais com mais, isso aqui vai dar mais. E se eu multiplico, ó, duas coisas com sinais diferentes, isso aqui vai dar menos. Como lá no na nossa inequação inicial, ó, ele quer que o resultado seja positivo, onde é que esse intervalo está positivo? Ó? Aqui nesse meiozinho. Então, a gente conclui que a solução será x pertence aos reais, tal que o x é menor ou igual a 9 e maior ou igual a 5. Então, a gente chegaria nessa solução, tá? E agora aqui, ó. Aqui eu tenho uma inequação, né? Uma inequação produto que ela vai envolver uma expressão do primeiro grau e uma de segundo grau. Então, novamente, ó, eu vou dividir ela aqui em uma
em duas partes, tá? Fazendo aqui a primeira parte, ó. X mais 3 igual a 0. X igual a menos 3. Essa expressão, se a gente for considerar ela como uma função, é crescente. Então, o gráfico dela vai ficar algo assim, ó. Ela vai tocar aqui o eixo x no menos 3. E aí, para valores maiores que menos 3, ela vai ser positiva. E para valores menores que menos 3, ela vai ser negativa. Fazendo aqui a mesma coisa com a segunda, ó. 9 menos x ao quadrado igual a 0. A gente passa o 9 para lá, ó, fica menos x ao quadrado igual a menos 9. Multiplicando isso aqui por menos 1, nós vamos ter x ao quadrado igual a 9. Como é uma expressão de segundo grau, essa potência ela passa para lá na forma de raiz quadrada. Então, nós teríamos mais ou menos 9. Ou seja, a resposta aqui seria igual a mais ou menos 3. Certo? Essa função do segundo grau, nesse caso aqui a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Deixa eu afastar ela mais para cá. Nós formaríamos com ela uma parábola, tá? Aí a gente tem que analisar aqui, ó. Ela, como o valor da variável x é negativa, seria uma parábola decrescente, voltada para baixo. Então, seria uma parábola tipo assim, ó. Aqui seriam as nossas raízes da expressão, que seria 3 e menos 3. A gente sabe, ó, que para valores acima do eixo x, isso aqui seria o quê, ó? Positivo. E para valores abaixo aqui, ó, menores que o menos 3, a nossa expressão ela seria o quê, ó? Negativa. Então, se eu pegar números que são maiores que 3 ou menores que menos 3, vai fazer com que a minha expressão fique negativa. Então, a gente vai montar aquela tabelinha dos sinais, como a gente fez na questão anterior, ó. Nós vamos ter aqui a primeira, que nós temos menos 3. Aí vamos olhar aqui para o intervalo, ó. O nosso intervalozinho aqui nesse caso, ó, ele vai ser o quê? Aberto. E como ele é menor que 0, nós vamos estar interessados nos números que são negativos, tá? Nós vamos focar nos valores que tornam esse produto negativo. Então, vou fazer aqui um tracinho. Nós vamos ter aqui o menos 3. Para frente do menos 3, nós temos valores positivos. E valores menores que menos 3, nós temos valores negativos. Deixa eu fazer aqui de outra cor. Fazendo agora o nosso segundo, para a nossa segunda expressão, nós temos, nesse caso, dois valores, né, específicos. Então, eu vou ter aqui, ó, o menos 3 e aqui eu vou ter o 3 positivo. Deixa eu ajeitar isso aqui. Ó, para valores entre o 3 e o menos 3, essa expressão ela vai ficar o quê, ó? Positiva. Para valores menores que o menos 3, ela fica negativa. E valores maiores que 3, ela também fica o quê? Negativa. Então, aqui a gente vai fazer agora, basicamente, o produto. Quando eu multiplicar essas duas expressões, ó, como eu estou multiplicando, a gente vai fazer o jogo de sinais, ó. Menos com menos. Opa. Deixa eu descer aqui os valores, né? Que eu acabei esquecendo. Então, aqui vai ter o menos 3. E aqui nós vamos ter o 3. Então, nós vamos ter aqui menos com menos. Fica mais.
mais com mais fica mais, e mais com menos fica menos. Então, observe aqui, gente, como a expressão quer que seja, que o produto entre elas aqui, ó, seja menor que zero, ou seja, ela quer números negativos. Então, no nosso resultado aqui, onde é que ela vai ser negativa, ó? Quando o x for maior que 3. Então, a solução x pertence aos reais, tal que x é maior que 3. Tá? Pessoal, essas regrinhas aqui, todo esse processo que a gente fez aqui, ele é válido tanto para a inequação produto quanto para a inequação quociente. Tá? A gente só precisa ficar atento que na inequação quociente, o domínio da função ela vai importar para a gente, certo? Por conta que nós vamos ter que ter atenção ao domínio da função pelo fato da gente ter uma divisão, a gente tem aquela restrição, né? Que o denominador ele não pode ser igual a zero. Então vamos ver aqui uma questão de inequação quociente. Mas é o mesmo procedimento. Você divide ela em duas partes, faz essa tabelinha. E aí é só calcular, tá? Vamos ver aqui uma questão bem interessante. Ó, vou fazer aqui essa questão aqui que estava na lista de exercício que eu passei para vocês. Você já deu o conjunto dos números reais, x, para os quais essa expressão seja maior que zero. Então, D é tal que... Observe que eu tenho um 4zinho do outro lado, tá? Então, antes da gente começar a resolver, vou ter que trazer esse 4 para cá. E aí, talvez alguém diga, ah, professor, não pode fazer meios pelos extremos? Não, porque aqui não é uma igualdade e também pelo fato da gente não saber o valor de x. Então, se eu fizer isso aqui, é como se eu estivesse multiplicando o outro lado. E como eu não sei quanto vale essa expressão, eu não posso multiplicar lá. Porque se eu for ter que multiplicar lá, talvez eu precise trocar o sinal, se caso for um valor negativo. Então, a gente faz o quê? Ó? Eu vou pegar aqui x mais 1 sobre x mais 2. O 4 está positivo, vem para cá negativo. Observem que esse 4 ele não tem denominador. Então, para eu poder igualar o denominador desse cara com esse aqui, é só eu multiplicar esse 4 por esse valor aqui, por esse denominador, certo? Que aí eu vou deixar eles com o mesmo denominador. Ó. Então, vai ficar assim, ó. Menos 4 vezes x mais 2 sobre x mais 2. Lembrando que quando não tem nada aqui, né, a gente pode considerar 1 maior ou igual a 0. Resolvendo isso aqui, ó, a gente vai ter x mais 1. Eu vou colocar tudo num denominador só. Certo? Por que eu vou fazer isso? Porque como eles possuem ó, o mesmo denominador, a gente pode colocá-los num único denominador. Facilitar aqui, né, pra gente. Então, vou colocar aqui, ó, x mais 2. E aí aqui eu vou ter x mais 1 menos 4. Fazendo aqui a propriedade distributiva, né, ó. 4 vezes x menos 4x e menos 4 vezes o 2 menos 8. E tudo isso aqui é maior ou igual a 0. Resolvendo isso aqui, ó, a gente teria x com menos 4x, ficaria menos 3x, menos 8 mais 1, menos 7, sobre x mais 2, tá? Maior ou igual a 0. Ah, pessoal, agora que eu prestei atenção que aqui é o menos, tá? Então aqui é menos 2. Então vai haver algumas mudancinhas aqui, tá? Menos 2. Vai haver só algumas mudanças de sinais, tá? Vou apagar aqui, só pra gente recapitular. Aqui ficou menos 4x, né? 4 vezes x menos 4x. Só que aqui, ó, menos 4 vezes menos 2, na verdade vai dar mais 8.
Então, nós vamos ter que é menos também, né? 8 mais 1. Então, aqui ficou menos 3x. 8 mais 1, 9, tá? X menos 4x. Ó, esse x com menos 4x dá menos 3x. E o 8 mais 1 dá esse 9. Então, agora sim, né? Feito isso, agora a gente vai resolver a nossa inequação. Eu vou colocar aqui ela para a parte de baixo, para ficar melhor para a gente resolver, que vai ter mais espaço. Quando a gente vai resolver, tá, pessoal, uma inequação assim, a gente divide ela normalmente como eu já tinha feito, ó. Aqui, digamos, vai ser a nossa inequação 1, e aqui na parte de baixo vai ser a nossa inequação 2. Então, vou fazer aqui A1 aqui embaixo. A1 é menos 3x mais 9 igual a 0. Eu vou considerar igual a 0, tá? Depois a gente, como a gente tinha feito na inequação produto. Então, nós vamos ter aqui menos 3x igual, o 9 está positivo, passa negativo. O x vai ser igual a menos 9 dividido por menos 3, né? Já que o menos 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a menos com menos mais, 9 dividido por 3, que vai dar 3. Deixa eu subir um pouquinho isso para cá. Feito isso, ó, o que é que eu vou fazer? Ó, vou montar aqui um mini gráfico. Vou observar que essa função ela é decrescente, porque o x está negativo, então ela vai ser uma reta que vai cortar o eixo x nesse sentido. Esse pontozinho é o nosso 3. Aí a gente sabe que, ó, acima do eixo x ela é positiva. E abaixo do eixo x ela vai ser negativa. Aí vamos fazer aqui o mesmo procedimento para 2, tá? Vou resolver aqui do lado. Nós temos x menos 2 igual a 0. Ou seja, x igual a 2. Essa aqui a gente percebe que ela é crescente, que o x ele é positivo. Então, o gráfico dela vai ser uma reta mais ou menos assim. Vai cortar aqui no eixo x no 2. E a gente sabe que para valores acima do eixo x ela é positiva. E para valores abaixo do eixo x ela é negativa. Fazendo aqui aquele nosso joguinho com os sinais, né? Nós vamos ter, ó, que é a primeira. Aqui vai ser a segunda. O 2, ó, olhando para cá, a gente percebe que nosso intervalo ele é fechado e que ele quer valores maiores que 0, ou seja, ela quer saber quais valores do intervalo tornam essa inequação aqui positiva, tá? Então, ó, nós vamos ter aqui o número 2, que é o intervalo fechado, ó, 2. Então, a gente vai olhar aqui pro nosso, que é o 3, né, na verdade. Vamos lá. Ó, o 3 ele vai estar mais aqui para frente. Então, para valores menores que 3, a nossa função ela é positiva. E para valores menores que 3, maiores que 3, ela é negativa. Agora aqui o 2, ó. Nós vamos ter o 2, eu vou colocar mais ou menos aqui. Pessoal, aqui tem um detalhe, tá? Eu não vou colocar o intervalo fechado no 2, por quê? Porque observa aqui embaixo da nossa inequação, eu tenho um x menos 2. O x ele não pode ser 2. Por que ele não pode ser 2? Porque se eu tiver 2 menos 2, isso aqui vai dar 0. E aí a gente sabe que a gente não pode dividir alguma coisa por 0. Então, eu não vou colocar o intervalo fechado aqui. Não podemos colocar fechado. Então, vai ser o intervalo aberto, justamente por essa condição, tá? Então, para valores menores que 2, a nossa função aqui, ó, no gráfico,
ela é negativa. Para valores maiores que 2, ela é positiva. Como a gente está dividindo, ó, a regrinha de sinais ela vale tanto para multiplicação quanto para divisão. Então, se eu estou dividindo aqui essas duas expressões, ó, eu estou aqui fazendo a divisão dessas duas expressões. Então, aquela regrinha de sinais da multiplicação, ela vale também aqui para a divisão. Se eu tiver mais com menos, isso aqui vai dar menos. Mais com mais, sinais iguais positivos, sinais diferentes negativos. Como a inequação quer saber para que valores ela é positiva, então o que vai interessar aqui para a gente, ó, é essa partezinha, que é onde ela está positiva. Então, a nossa solução vai ser, ó, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 3 e menor que 2, tá? Lembrando mais uma vez, ó, o intervalozinho aqui ficou aberto, pelo fato de que a gente não pode ter o número 2 aqui. Então, a alternativa correta seria letra B, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. No mais, desejo bons estudos e um ótimo final de semana a todos.